Você tem alguma dúvida na escolha do curso que você vai seguir? Qual a profissão que você deve escolher? Bom, se essa é a sua dúvida, eu peço que você assista esse vídeo logo após a vinheta, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. Bom que você ficou aqui. Vou me apresentar primeiro. Eu sou o professor Marcelo, eu sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Trabalho como professor há mais de 20 anos e essa pergunta ela é constante todos os anos pelos alunos. Professor, qual o curso que eu devo escolher? Professor, será que eu devo cursar medicina? O que eu tenho que levar em consideração para escolher o curso ali? Bom, se você está esperando achar aqui a fórmula mágica, não é bem por aí. Mas eu vou fazer inúmeras perguntas e fazer colocações bem importantes e eu peço que você assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostar, você dá aquele like e se inscreva aí, né? Para que você tenha mais chance do acerto. Então, é muito importante você pensar primeiro. Você vai fazer uma escolha e se você não estiver feliz naquela escolha, você pode sim e deve mudar. Eu falo por mim. Eu comecei numa área, segui durante um tempo e depois aí eu tive uma experiência de entrar numa sala de aula e aquilo mexeu tanto comigo que eu decidi ser professor. E aí eu fiz a licenciatura, me formei em geografia e mesmo antes de ser formado, na verdade, eu estava na segunda fase, eu já estava na sala de aula, dando aula e até hoje eu continuo dando aula, por isso que eu tenho 20 anos aí como professor. Então, primeiro, perceber que essa escolha, ela não vai ser uma escolha perpétua, ela não vai ser uma escolha para sempre. Você tem que escolher algo que te faça feliz, que você tenha prazer. É óbvio que você tem que pensar na valorização, mas primeiro em escolher algo que faça o seu coração acelerar, que você tenha orgulho de exercer aquela função. Assim, com certeza, independente, né, de forças que irão fazer você desistir, que irão fazer você ter dias felizes, você vai ter um propósito. E aquilo, quando você exercer aquela função, aquilo vai mexer com você, que você vai conseguir superar, evoluir e, claro, assim se adaptar e saber que fez a escolha correta. Então, começamos por aí. Agora, né, você tem que começar a fazer o quê? Alguns alunos, eles escolhem pela valorização, pelo dinheiro, né? Então, um médico ganha tanto, um advogado ganha tanto, um engenheiro ganha tanto, o professor ganha tanto, então eu vou escolher tal profissão. Muitas pessoas usam a questão do valor, do salário. Certamente algumas funções te dão possibilidades de ganhos maiores. Se isso para você é mais importante, você pode ter essa escolha, né? Vou falar para você, pela questão da saúde, como mexe com a vida, né? Nós temos aí vários fatores que são importantes a gente falar, né? Elas acabam sendo mais valorizadas. Nós temos também uma pressão que existe do próprio Conselho de Medicina, né? Que acaba dificultando a abertura de mais vagas, de novas turmas, e assim existe uma falta muito grande de médicos, e isso faz com que um médico no Brasil é um dos médicos mais bem pagos do mundo. Eu digo a média de salário. É óbvio que em outros países existem médicos que têm um salário muito em cima. Se pegar a média de salário, um médico brasileiro ele é muito valorizado comparado até com outros países. Se eu fosse pegar os países vizinhos mesmo, né? E é por isso, por exemplo, que o curso de medicina ele é um curso que é muito caro. Eu sei que envolve o preço da mensalidade, mas não é só isso. Vou falar para você, um curso de odontologia também é um curso caro, mas não se compara ao valor do curso de medicina, né? Então, isso é só para você entender. Então, sim, né? Um médico, você se formou em medicina, você vai ter muita chance, né, de estar inserido e ganhar muito bem para isso. O direito, por exemplo, né, vai depender. Você ganha geralmente por comissão, tem uma tabela, você, né? Então, o direito, a engenharia, você vai ter um salário, mas depende muito ali da tua, né? Da tua qualificação
e aí com o tempo de mercado você vai cada vez pegando mais clientes, mostrando o seu trabalho e você vai se valorizar para isso. Tá? A medicina eu quis falar porque tanto clínicas e principalmente aí em prefeituras, no governo ou hospitais grandes privados, você pode ter ou então montar a sua clínica de grandes salários. Então, isso tem que entender. Por exemplo, professor. Né? Quando eu escolhi ser professor, muitas pessoas falaram, mas professor ganha mal. O que, é que tu vai querer ser professor? Olha, eu não vou te emprestar dinheiro. Bom, eu escolhi porque aquilo mexeu demais comigo, como eu falei para vocês. Aquilo acelerou tanto o meu coração e eu saí tão feliz daquele momento, aquela oportunidade que eu tive, que eu decidi, é isso que eu quero para minha vida. É óbvio que eu passei muito trabalho no começo da minha carreira, né? Eu era professor, substituto nas escolas do estado. Eu trabalhava de segurança em bailão. Eu já trabalhei de garçom. Então assim, eu fazia bicos para complementar a minha renda como professor. Só que eu fui planejando a minha carreira. E é isso que eu quero começar a falar para você. Independente da área que você escolher, você tem que entender e conversar com algumas pessoas que já são, né, que estão naquela profissão, quais são as dificuldades, pelo menos as principais que eu vou encontrar para me inserir no mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, professor, a gente tem uma baixa valorização, nós temos ali alunos que não querem estudar, né? Alunos indisciplinados, escola sem estrutura, parte para a escola privada, grande parte das escolas, não digo todas, né? Tem uma exploração, você ganha por hora aula ali que você dá. Então, são fatores que tu tem que saber, né? Poxa, eu quero isso, quero. Então, tem que criar um diferencial para sim o valor da minha mão de obra, né? O valor, né? O preço que for dar da minha mão de obra, eu poder exigir. Então, os colégios bons, vou começar, poxa, ele é um bom professor, eu quero ele trabalhando aqui, então vou valorizar esse professor. Tá? Então, só que isso vai demorar você chegar isso em qualquer área. Você tem que construir a sua carreira. Então, o importante é você saber disso ali. Por exemplo, eu gosto de falar muito sobre isso aqui porque eu tenho alunos, muitos alunos que escolheram esse curso e hoje estão infelizes, reclamando, muitos até desistiram, que é o curso de fisioterapia, tá? Eu não estou falando se você deseja fazer fisioterapia em desistir da fisioterapia. Não, você é fisioterapia, você já viu aquilo, é aquilo que mexe com você, né, poder recuperar uma pessoa, aquilo mexe comigo, eu quero isso. Então não desista disso. Porém, saiba das dificuldades. Então, o fisioterapeuta, ele concorre que é aquele cara que fez um curso pela internet de massagista, né, com terapeuta ocupacional, e aí, obviamente, temos poucas vagas em hospitais para contratação de fisioterapeuta, existe uma necessidade, mas eles contratam poucos fisioterapeutas, então os concursos são muito difíceis, e aí, obviamente, as pessoas vão ter dificuldade, porque vai ter aquele cara lá que fez a massagem lá, e aí ele vai cobrar um valor bem abaixo. E aí você vai ter, né? Porque as pessoas às vezes vão pelo preço. Então, no começo, você vai ter uma dificuldade. Qual é a dica que eu dou para você, Marcelo? Eu quero fisioterapia. Sim, escolha a fisioterapia. Porém, no decorrer da sua faculdade, já vai mais ou menos, né? Claro, estudando tudo, mas direcionando algumas áreas. E naquilo ali, você tem que ser muito bom. Você, quando pensar, por exemplo, vou me especializar em drenagem para plástica, né? Ou então recuperação de acidentes, sei lá o quê, né? Um tipo aí de moto, e aí para recuperação daquele acidente grave. Então, eu vou ser muito bom naquilo. Eu vou ter um diferencial, porque aquela pessoa que for atendida por ti vai indicar outra pessoa, e assim você vai começando a ter uma procura muito grande pelo seu serviço, e aí você pode começar a se valorizar cada vez mais. As pessoas vão te procurar porque você tem um diferencial no mercado de trabalho. Então, quando entrar na faculdade, já comece a mirar, assim, eu quero isso aqui, vou me especializar muito para aquilo. Tranquilo? Então, esse é algo bem importante para você perceber, né? Como outros cursos. Então, isso sabendo as dificuldades. Também já mapeando qual universidade. Vou escolher uma faculdade, vou escolher uma universidade, vou para a rede privada, vou para a rede pública. Não quer dizer que é privado ou público que a qualidade do curso, né? Temos muitas faculdades, né? Centros universitários aí privados que têm cursos de excelência, né? Temos aí, então, é óbvio que o que acontece? Nós temos ali
uma procura muito grande, e às vezes a condição daquele professor, daquela universidade pública de trabalho é muito melhor, né? Numa faculdade privada, o professor ganha geralmente por aula, ele dá uma aula, ele ganha aula. Na pública, então ele ganha aula e ganha 1 hora a mais para preparar. Então, né, digo nas grandes universidades estaduais e federais do Brasil. Isso é uma diferença, né? O professor tem tempo de pesquisar, ele faz pesquisa, ele estuda, não é aquela correria de dar aula, e aí ele consegue sim dar uma atenção, tem muita pesquisa e o diploma, claro, pela concorrência, ele é muito valorizado. Então, você vai mapear onde tem esse curso, vai conhecer, ver a grade que tu estuda lá. Isso é um ponto muito importante. Os alunos, esse dia, né, uma aluna, professor, eu estou pensando em fazer em informática ali, né, engenharia de computação. Eu digo, poxa, que legal, é uma área que cresce muito, a oferta de emprego está muito grande, né? Tudo tá, tecnologia vai dominar, está dominando, né? E aí ela assim, sim, mas sim, mas tu gosta de matemática? Não, professor, isso eu queria te falar, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto nem um pouco de matemática. E aí vai ser muito difícil para ela. Não que ela não vai conseguir superar a dificuldade, mas o curso de engenharia, seja civil, de informática, de eletrônica, mecânica, é muito cálculo. E aqueles cálculos muito aprofundado, pesado, a pessoa tem que gostar daquilo, porque dificilmente ela vai aprender. Ela pode ter dificuldade. Dificuldade é diferente de gostar. Então, comece a pensar, eu quero ser médico, não gosto de biologia. Não tem como. Então, as pessoas têm que perceberem o que tem no curso, ver a grade e ver aquelas áreas. Não quer dizer, quando eu falo gostar ou não gostar, porque um professor no seu ensino médio ele é capaz de fazer você se apaixonar pela disciplina dele ou você odiar a disciplina dele. Então, não leve em consideração. Veja o assunto, leia o assunto, eu gostei disso, né? E aí, se imagine naquela função e você, né, não é todas aquelas cadeiras da faculdade que você vai ter que depois, né, quando você se formar, você vai trabalhar com aquilo. Por exemplo, isso é bem importante. Ver a área, se aquilo faz o seu coração acelerar, você se imagina na função, vê os cursos e aí você começa a mapear. Poxa, eu gosto da área da saúde, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa do bem. Medicina, né? Sim. Um outro detalhe importante, o mercado de trabalho, como eu falei para vocês, né? Eu falei da concorrência, das dificuldades, mas é importante você ver o mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo básico para você. A população brasileira, ela está aumentando ainda e vai aumentar até 2040, mais ou menos é a previsão. Vai se estabilizar e depois vai diminuir. Então, hoje nós estamos caminhando aí, pode ir para 210, né? 215 milhões de brasileiros, vai continuar crescendo, mas vai chegar uma época que vai estabilizar, porque nós né, as pessoas estão tendo menos filhos e está havendo um aumento da expectativa. Então tem áreas, por exemplo, a saúde, que vai ter muita oferta. Já a educação vai ter menos oferta, porque nós vamos ter menos filhos nascendo, menos crianças e jovens nas escolas. Então, não que isso vá ser um requisito, né, obrigatório, mas você pensar, opa, essas áreas aqui, elas estão valorizadas, a área de informática, a área de tecnologia, então isso sim vai ter oferta, né, para você se inserir e você fazer ali, claro, o seu diferencial. Além de pensar nisso, né, outra dica que eu dou para você nesse nosso primeiro vídeo, é um assunto muito grande, eu não quero fazer um vídeo muito extenso, a gente vai fazer a parte 2, precisar a parte 3, conforme aqui os comentários que as pessoas fizerem nesse primeiro vídeo, tá? Um outro fator que você tem que perceber, além do mercado, dificuldade, né? Se você tem afinidade com aquela área, o mercado de trabalho, que seria nosso último quesito aqui nesse vídeo de hoje, que seria você, claro, perceber as opções que você tem naquela determinada área. Então isso é importante. Então, por exemplo, eu falei saúde, você pode escolher medicina, enfermagem, fisioterapia, né? A odontologia, tudo isso são ramificações que você pode escolher. Vou dar um exemplo, né? Enfermagem. A enfermagem é uma área que merece valorização, mas em contrapartida tem muita oferta, né, de emprego nessa área. Tá? Então a gente tem que perceber. Eu gosto de cálculo, eu quero administração, quero contabilidade. Qual que eu devo escolher dos dois, por exemplo, né? Eu, se fosse indicar para você, escolher, falar, escolha a contabilidade, né? A não ser que você tenha uma empresa, queira ser um administrador de uma empresa, aí sim. Mas de oportunidades é muito melhor. Um contador pode ser administrador, mas um administrador não pode ser um contador. Então pense nisso que é muito importante, né? Você pode
ter a sua empresa, muitas empresas estão abrindo, você vai dar ali, claro, o suporte de contador para ele, né? Então, perceber nessas opções. Mas independente de tudo isso que eu falei para ti hoje, o objetivo é você, primeiro passo, seguir o seu coração. Siga o seu coração, veja o que faz mexer e acelerar ele mais forte. E não desista nunca de até alcançar e ser feliz nessa profissão. E aí você vai fazer ela a maior parte. Todos os dias você está envolvido com isso. Então imagina quantas pessoas existem no mundo que exercem uma função que eles odeiam. Imagina o dia dessa pessoa, porque você vai estar a maior parte do dia ali, das suas atividades fazendo isso. Então, o primeiro passo é isso. O dinheiro, você vai atrás, você vai se valorizar, você vai fazer um diferencial. Então, eu peço aqui, se você quer que a gente faça um comentário sobre determinadas funções, profissões, a gente grava aí outros vídeos para conversar com você. Se você gostou, dá aquele joinha, marque seu amigo que precisa ver esse vídeo. O meu objetivo é ajudar e esse vídeo foi gravado depois de inúmeros pedidos. Um beijo e até o próximo vídeo.